rodovias e tal, ele vai lá e joga o pinche. Certo? Então, aquilo é um elemento ligante. O elemento ligante, ele é utilizado para quê? Ele é como se fosse um cimento. Ele tem a mesma finalidade do cimento. A finalidade do cimento não é ligar a areia com a pedra, que é a brita. O elemento ligante, ele faz a mesma coisa. Ele faz o que, então? Ele liga os grãos. O que são os grãos que formam o meu asfalto? Brita. Então, para mim poder fazer o CBUQ, que é o concreto usinado a quente, esse CBUQ, ele nada mais é do que isso. Ele é um concreto feito com betume, que é um material ligante, que é o pinche, misturado com brita. O que faz, então, eu ter um CBUQ mais forte do que um outro elemento? A qualidade do meu elemento ligante. Se eu tenho um elemento ligante que ele é muito viscoso, ele é muito fluido, ele é muito líquido, eu vou ter um CBUQ mais fraco, menos resistente. Se eu tenho um elemento ligante que ele é mais denso, que ele é mais pesado, ele tem uma menor fluidez, então isso vai fazer com que eu tenha um CBUQ mais resistente. Então, o que determina agora para mim que lá no meu concreto é o FCK, aqui na condição de pavimento, eu tenho uma determinação do meu elemento dada por quem? Dada exclusivamente pela viscosidade do material que eu estou trabalhando. Então, dentro dessa condição aqui, ó, o que nós temos aqui? Ó? Ele fala para a gente, né? Citam-se os pavimentos constituídos por um revestimento betuminoso, certo? Delgado. Então, por que ele fala que é betuminoso delgado? A condição de ser betuminoso delgado, por causa da espessura que ele tem. A espessura dessa capa, desse revestimento. Certo? E ele continua ainda dizendo, sobre camadas puramente granulares. Eu tenho o preparo da minha estrutura de solo. Eu trabalho com o meu elemento de solo faixa por faixa, camada por camada. Eu vou melhorando esse solo. E essas faixas que eu vou melhorando, elas também têm nomes. Eu tenho ali um nome para cada um desses elementos. Para cada faixa dessa de solo. Para cada etapa dessa que eu trabalho, eu dou um nome a ela. E o trabalho que eu faço nessa faixa de solo, ela implica diretamente no tipo de pavimento que eu quero originar. Se eu quero originar um pavimento flexível, se eu quero originar um pavimento rígido, e ainda tem um terceiro tipo de pavimento. Não existem só dois tipos de pavimento. Eu tenho um terceiro tipo, que é o pavimento semi-rígido. Então eu tenho ainda essa classificação, que é uma classificação intermediária. Eu tenho flexível, eu tenho rígido, e entre essa lacuna, eu tenho ainda o que eu chamo de pavimento semi-rígido. E o que vai implicar diretamente nessa qualidade do material que eu tenho aqui é quando eu trato diretamente essa qualidade do meu elemento. Essa qualidade da minha estrutura de solo. O final, olhar só para o revestimento e falar que ele é rígido, que ele é flexível, que ele é semi-rígido, você não tem argumento suficiente para isso. Então, dentro dessa condição aqui, ó, que ele fala para a gente, esse pavimento flexível, um ponto importante, ele não trabalha a tração. Ele não trabalha a tração. Ou seja, ele não vai suportar elasticidade alguma. Ele deformar e retomar a sua origem, isso não é elasticidade. Certo? Bom, o que nós temos aí então? Se vocês olharem, abre lá o material que eu mandei para vocês. Vai lá na página 9 do material. Tem uma figura lá que é a figura 1.3.1. Abre ela aí. Abriram? Sim. Olha só.
Dentro dessa figura aí, se você olhar, ele fala assim, lá embaixo está escrito, camada, aí vem assim, ó, revestimento ou capa de rolamento, que é a faixa mais escura que nós temos. Certo? Isso é, então, o meu revestimento. É o que eu estou falando para você que é formado pelo CBUQ. Correto? Aí eu tenho, logo abaixo dele, eu tenho a chamada base. Essa base, ela é a fundação do seu pavimento. Essa base é onde você faz o melhoramento da sua estrutura de solo. É onde você reforça o seu pavimento. Então, isso aqui, para mim, é a base. É algo que eu vou ter que trabalhar muito bem trabalhado, com um grau de compactação que eu desejo, com o grau de umidade que eu desejo e com o material que chegue ao CBR necessário para ser minha pista de rolamento. Então, a minha base, ela é a fundação do meu pavimento. Certo? Abaixo, eu tenho a chamada subbase. A subbase, ela é menos resistente que a base. Porém, ela é um melhoramento do terreno natural. Ela não chega a ter a mesma qualidade da base, mas ela tem o quê? Ela tem um melhoramento da estrutura de solo. Então, essa é a minha subbase. Eu tenho aí, ó, depois, então, o chamado reforço do subleito. O reforço do subleito, ele é um elemento onde você tem ali o terreno natural e você cria uma faixa de transição. E essa faixa de transição, ela é nada mais, nada menos do que um solo natural melhorado. Você pega o solo natural, às vezes o solo é muito úmido, eu preciso criar ali, então, uma camada para isolar essa umidade. Então, eu tenho aqui, então, esse elemento, chamado, então, reforço do subleito. Logo depois eu tenho aí, ó, a regularização do subleito. A regularização do subleito é quando você dá a forma da pista para o seu pavimento, para a sua estrada. A minha pista, se vocês olharem aqui, ó, da linha do eixo, onde está essa tesourinha aí, ó, tem uma linha de eixo. Da linha do eixo até chegar na borda do desenho, aí, eu tenho 2% de inclinação na parte do revestimento, e depois eu tenho mais 5% de inclinação na chamada faixa de acostamento, onde chega na valeta. Então, esse elemento aí que eu tenho, com essa determinada inclinação aí, eu vou criar essa inclinação onde? Eu vou criar essa inclinação lá na minha regularização do subleito. Eu vou fazer isso lá embaixo. E vou vir depois trabalhando as camadas de maneira uniforme. Tratando esse elemento de maneira uniforme. Então, o que eu tenho aí para fechar? O subleito. O que é o subleito? O subleito nada mais é do que o terreno natural. Certo? Então, galera, passei aqui para vocês agora uma estrutura completa de um pavimento flexível. Dúvidas aqui? Não, tranquilo. Nesse material que você passou, só falou de uma forma bem mais simples isso. A subbase falou que é só para deixar a base menor, acho que o revestimento do subleito é só para deixar o subleito menor, algo assim. Foi bem mais simples no material. Sim, exatamente. Mas assim, eu estou passando para vocês aqui agora a situação que você necessita conhecer de cada um deles. Né? O material nem sempre vai trazer todas as informações que você precisa, mas ele te traz o básico, aqui pelo menos. Né? Então, assim, em cima disso, a minha função aqui para vocês é melhorar a condição do conteúdo que vocês leram. Porque se vocês tivessem lido o conteúdo, compreendido o conteúdo de tal forma, então já estaria de maneira satisfatória. Né? Mas é isso, Alan. Essa parte aqui que a gente está vendo, ele realmente simplificou bastante. Agora eu vim tratando com vocês aqui, onde vocês podem ajustar quando vocês precisarem executar algum tipo de obra que esteja ligada diretamente a esses elementos aqui. Certo? Bora lá, então. Seguindo aí, nós temos aqui, então, ele coloca para a gente alguns conceitos.
Eu nem olhei aqui para poder discutir com vocês em cima dos conceitos que eles falaram. Mas vamos passar aqui rapidamente aqui, em forma de leitura mesmo aí. Alguém poderia ler para a gente aí o que ele coloca como conceito aí de revestimento? Por favor. Só revestimento. Por quê? Porque ficou escrito errado aí. Beleza. Vamos aqui só para a gente poder entender. O revestimento, o mais utilizado é o revestimento em CBUQ, a base de betume. Esse é o mais comum e o mais utilizado. Na cidade de vocês aí, tem muito asfalto, em Goiatuba principalmente, muito asfalto, e a gente vê muito asfalto também de péssima qualidade, certo? Que tem uma capinha muito fininha, que quando vem o período de chuva, lava tudo aquilo ali e leva embora. Qual que é a finalidade desse revestimento, pessoal? Ele ser um elemento de que vai fazer o quê? Que impermeabiliza o pavimento, ou seja, a água não pode entrar nele, certo? A água não pode infiltrar, porque a água infiltrou, o que ela vai acontecer? Ela vai ter contato com a base. A base é feita do quê? A base é feita de solo. Solo compactado, solo úmido, com CBR mais alto? Mas mesmo assim, é solo. E esse solo acaba tendo o quê? Um grau de permeabilidade alto. Se a água infiltra na base, ela está percolando pela base, a água percolando, ela transporta partículas. O transporte de partículas faz com que abra espaços dentro da minha estrutura de solo. Essa abertura de espaço dentro da minha estrutura de solo vai fazer o quê? Vai enfraquecer a minha base. Enfraquecendo a minha base, eu vou ter movimentação de solo quando tiver carregamento passando por ele. Começa a surgir, então, abaulamentos na minha pista. Então, esses abaulamentos, eles podem originar panelas. Então, eu tenho aí grandes problemas que podem ser gerados, então, por esse elemento. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa estrutura, a forma que eu vou estar trabalhando para poder fazer o quê? Para garantir que ele seja realmente impermeável. Mas trabalhar com CBUQ é a única maneira? João, pode falar. Você falou que o asfalto ele tem que ser impermeável, né? Para a água não chegar no subleito, né? Porque o solo sofreria com a água, sofreria mudança. Na verdade, ela não pode passar, depois que você fez o revestimento, ela não pode passar por nenhuma daquelas camadas, né? Base, subbase, né? Reforço de subleito, ele não pode passar por nenhum desses elementos, ok? Aí você sabe como que eles estão fazendo aqueles asfalto permeável que eles estão fazendo hoje em dia para evitar enchente? Sim, o asfalto permeável, na verdade, ele é utilizado, são placas de concreto permeável, que são permeáveis, que são colocadas na fase de revestimento, substitui a condição de revestimento, e por baixo dela você tem elementos drenantes. Você tem colchões drenantes ali, feito com geotêxtil e com condutores ali, são tubos condutores. Então vai fazer o quê? Infiltra a água não iria para o solo, então. Não, ela não chega no solo, não. Ah, tá. Porque se ela chegar, ela vai danificar do mesmo jeito. Então, ela entra, e você tem os dutos ali, os condutores. Ela pode ir para alguma faixa de solo, pode, mas não aquela exatamente embaixo ali do seu elemento permeável. Tá? Você tem que pegar ele e deslocar para outro ponto, porque senão você danifica ali e vai acabar tendo abaulamento do mesmo jeito. Ah, tá certinho. Beleza? Vamos lá. Bom, então, dentro dessa condição, CBUQ, o elemento betuminoso, não é a única forma de você ter revestimento, tá? Você tem outras formas de fazer esse revestimento aí também, que seria o quê? Alvenaria poliédrica,
você tem paralelepípedos e você tem os bloquetes. Ok? Alguém aí habilita aí, lê pra gente aí o que são cada um desses elementos aí, por favor. Eu leio um. Alvenaria poliédrica. Consistem de camadas de pedra irregulares dentro de certas tolerâncias assentadas e comprimidas sobre um colchão de regularização constituído de material granular apropriado. As juntas entre as pedras são tomadas com pequenas lascas e pedras e com o próprio material do colchão. Você quer que lê os outros também? Pode continuar. Paralelepípedos. São constituídos por blocos regulares assentes sobre um colchão de regularização. Como foi descrito para a alvenaria poliédrica, as juntas entre os paralelepípedos podem ser tomadas com o próprio material do colchão de regularização com materiais ou misturas betuminosas ou com argamassa de cimento. Bloquetes. Elementos de concreto com vários formatos assentes sobre um colchão de regularização e que tem uma técnica de execução semelhante à dos paralelepípedos. Pessoal, algum desses elementos é familiar para a galera que mora principalmente em Goiatuba? Acho que Morrinhos também tem. O paralelepípedo, né? Algo que já não tem mais o paralelepípedo, que eles asfaltaram lá agora. Você é Goiatuba, né, Igor? Isso, é a tuba. Ali próximo da Saneago, acho que descendo a rua da Saneago, lá são elementos ali, são alvenaria poliédrica, né? Acabou agora, tem mais não. Lá, paralelepípedo, né? Estão asfaltando por cima. Asfaltou tudo por cima? Aham. Eles vão tirar todas as ruas de paralelepípedo. Eu acho que agora tem só lá embaixo, lá para baixo da rua Amazonas ali ainda, mas é só um pedaço de rua também. Acho que, se não me engano, 2 quarteirões, assim, né, em distância. O resto virou tudo, já passaram a malha asfáltica por cima lá. Malha não, né, o revestimento, no caso. Bom, pessoal, então é importante a gente saber que o revestimento ele não acontece somente de uma maneira, tá? Ele acontece aí de outras formas também. Temos aí esses outros elementos. Alvenaria poliédrica, paralelepípedos e bloquetes aí são elementos que podem ser utilizados aí também para fazer a condição de revestimento. Normalmente, bloquetes eles são utilizados muito em pátios de manobra, né? Vai fazer ali uma indústria, uma usina, e o pessoal normalmente, em vez de usar a parte ali de revestimento asfáltico, saber o quê? Eles acabam utilizando o bloquete. Por quê? O revestimento asfáltico ele fica muito quente, esquenta muito o ambiente. Então, acaba mudando esse elemento para ficar ter ali uma drenagem melhor, uma infiltração ali melhor no solo, né? E acabar também com essa condição ali de calor demais, calor excessivo. Com o tráfego de caminhões ali, acaba que isso ainda fica mais quente, tá? Bom, seguindo aí, então, nós temos aí os revestimentos flexíveis betuminosos, tá? Que são colocados o que para nós? Revestimentos betuminosos são constituídos por associação de agregados, materiais betuminosos. O agregado aqui, pessoal, é brita, tá? Esse agregado que ele coloca aqui é brita. Então, e o material betuminoso seria o pinche lá, propriamente dito para vocês, tá? Essa associação pode ser feita de 2 maneiras clássicas. Eu tenho, então, por mistura e por penetração. Tem 2 formas, então, de avaliar esse elemento. Por penetração, como seria isso, então? Distingue-se a penetração direta de penetração invertida, tá? Então, vamos seguir aqui para a gente entender o que ele quer dizer com isso. Os revestimentos betuminosos por penetração invertida são os executados com uma aplicação ou pintura de material betuminoso, seguida de espalhamento e compressão do agregado, né, de granulometria apropriada. O que seria isso, pessoal? Eu vou lá, jogo o pinche em cima do meu pavimento, bastante pinche, vai criar uma certa espessura. Depois eu venho ali com o quê? Depois eu venho com a brita e jogo a brita por cima. Aí começo a fazer o quê?
passo o meu rolo compactador, o meu rolo compressor ali naquele local, para fazer com que a brita ela seja introduzida no betume. Então, isso seria aqui esse elemento por penetração, certo? Então, você domina o tratamento superficial simples de penetração invertida. Então, lança o betume, fica toda ali aquela parte espessa de betume, e na sequência eu venho lançando ali, então, a brita sobre esse elemento. Quando vários tratamentos simples são sobrepostos, são superpostos, vou colocando, fazendo várias camadas desse elemento, né? Lança, então, betume, brita, compacto. Lança de novo, betume, brita, compacto novamente. Então, eu vou criando ali, então, essas camadas ali nesse elemento. Quando vários tratamentos simples são superpostos, resultam os tratamentos duplos e triplos. Os tratamentos são sempre utilizados com revestimento. Já os revestimentos betuminosos de penetração direta, então isso que nós falamos é o de indireta, são executados mediante o espalhamento prévio de uma camada de brita, de granulometria apropriada, e que dê, após a compressão, a espessura desejada. Então ele faz o quê? Agora inverteu. Em vez de lançar o betume primeiro, ele lança a brita, certo? Na espessura que tem que ficar o pavimento. Depois ele vem e lança o quê? Lança o betume sobre a brita. Certo? E faz a compactação ali também. A questão aí, pessoal, de penetração invertida e direta, é invertida em que aspecto? A direta, brita primeiro, depois betume, compacta. A invertida, ela faz o quê? Lança o betume, lança a brita e vai fazendo camadas, como se fosse uma espécie de um sanduíche. Certo? É isso que é feito ali nesse elemento. Então, esse elemento de penetração direta, lança a brita, depois lança o elemento betuminoso, é chamado de macadame betuminoso. E vocês vão fazer uma pesquisa para mim. O que é macadame hidráulico? Tá? Nós temos aqui macadame betuminoso, e você vai definir para mim o que é macadame hidráulico. Só que antes de você conceituar macadame hidráulico, você vai ter que explicar o que é macadame. Tá? Então, tá aí para você já fazer essa pesquisa aí, pra gente. Isso é para a aula nossa de amanhã. De amanhã ou é sexta, gente? Amanhã, né? Isso é para aula de amanhã. Essa pergunta aí para aula de amanhã. Tá? Certo? Fechou. E aqui nós temos, então, por mistura. O que é, então, esse elemento por mistura? Né? O que é esse revestimento flexível betuminoso por mistura? Esse aqui, pessoal, é o mais simples. É aquele que tem o caminhão, que já faz como se fosse um caminhão betoneira. Prepara toda essa massa asfáltica, aquece o betume e lança isso para ser colocado lá no pavimento. Então, eles esparramam ele ali como se fosse um concreto mesmo. Depois vem fazendo a compactação. A mistura quente, ela é feita isso, aquece o betume e faz essa mistura. A mistura a frio, o betume ele é frio e tem essa mistura. Porém, ele é mais difícil de ser emulsificado, ou seja, essa mistura para dar essa coesão, essa liga entre os elementos é mais difícil. Então, tem que tomar muito, muito cuidado com esse elemento. Posso utilizar a mistura a frio? Pode, sem nenhum problema. Porém, ela tem que ter o cuidado que a mistura tem que ser bem executada, tem que ser bem feita. Certo? Então, nós temos aí esses dois elementos. O chamado, então, mistura a quente e o mistura a frio. O que ele coloca para nós? O agregado é pré-envolvido com material betuminoso antes da compressão. Quando o pré-envolvimento é feito em usinas fixas, seria o elemento, então, a quente. Quando ligante e agregado são misturados e espalhados na pista, ainda quentes, tem pré-misturas a quentes. Ele chama de hot mix, hot blade, então é os elementos que ele chama aí. Quando os tipos de agregados ligantes utilizados permitem o espalhamento na pista seja feito a temperatura ambiente, embora a mistura tenha sido feita a quente, mas ele é permitido trabalhar com ele a frio, vamos chamar de pré-mistura aí a frio. Então tem duas opções aí. Lembrando que a mistura a frio, eu tenho que aquecer o betume, faço a mistura, porém ele tem capacidade de ser aplicado de maneira fria. Tá? Então, todos os dois casos eu aqueço, só que um tem que ser aplicado quente e o outro pode ser aplicado frio.
essa é a diferença aí desses elementos, tá? Bom, o que nós temos aí, então, para a gente poder fechar essa nossa aula de hoje aí? A base. A base é a camada destinada, então, a resistir a ações dos veículos. Então, o meu revestimento, gente, ele não tem finalidade de resistência, tá? Ele não tem capacidade de resistência. Ele é simplesmente para fazer o quê? Gerar conforto e fazer a impermeabilização do meu pavimento. Por isso que eu tenho que estar o quê? Quando eu chego na fase de fazer o capeamento asfáltico, de fazer ele lançar o CBUQ, a minha pista já está pronta, a minha estrada está pronta. Porque o que vai resistir carregamento, carga, é os elementos que a gente vai citar agora. Base, subbase, essa é a finalidade desses elementos, que é propriamente dita a fundação do nosso pavimento. Então, nós temos aí, ó, camada destinada a resistir às ações dos veículos e transmiti-las, de forma conveniente ao subleito, que suporta diretamente os esforços verticais. Então, quem que suporta os esforços? A base. A base do meu elemento. A subbase, o que ela trata aqui para nós de subbase? Camada complementar à base, com as mesmas funções da base, né, e executada quando, por razões de ordem econômica, for conveniente reduzir a espessura da base. Por quê? Porque eu trabalho com material, às vezes, que eu tenho no próprio local. Eu faço o melhoramento daquele material ali para diminuir a espessura da base e fazer com que isso fique mais barato. As bases e subbases podem ser flexíveis ou semi-rígidas, e divididas em duas grandes famílias. O que ele divide, então, essas duas grandes famílias para subbase? Ele fala que as subbases granulares, ele tem ali, então, por correção granular, certo? Onde eu vou fazer inserção de algum material com granulometria diversificada, para poder lançar isso aí. Eu posso ter o chamado macadame hidráulico, que eu quero que vocês vão atrás, tem aí, mas eu quero que vocês aprofundem nesse elemento, tá? Para melhorar esse conceito que ele coloca aí para gente. Então, essas são chamadas bases granulares, que é o quê? Por correção da granulometria, inserção de elementos com grãos diferentes ali, para gerar um grau de compactação maior, melhoramento da condição de CBR. E eu tenho ali, então, o meu macadame hidráulico. E esse macadame hidráulico, vocês vão definir aí para gente do que é, como que é feito esse elemento. Já as bases, as subbases estabilizadas, são extremamente importantes, principalmente quando você tem terrenos com um grau de umidade muito grande. Então aí você tem os chamados solo cimento ou solo cal. Solo cimento e solo cal é quando você lança cimento no solo e faz uma mistura, e quando você lança a cal também no solo e faz uma mistura. O próprio nome é bem sugestivo aí para isso, né? É uma mistura devidamente compactada de solo e cimento Portland ou cal, né? E água. Então eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma argamassa. Só que em vez de usar areia, eu estou usando o quê? Solo. Seja uma argila, um silt, tá? Ou propriamente areia, se for um solo arenoso, né? Então, é uma mistura devidamente compactada de solo, cimento Portland ou cal e água, né? A mistura solo-cimento ou solo-cal deve satisfazer a certos requisitos de densidade, durabilidade e resistência, dando como resultado um material duro, cimentado e de acentuada rigidez à flexão. Então, é um elemento que está criando o quê? Está fazendo uma base estabilizada, ou seja, o que é estabilizar uma base? Está criando resistência para essa base. O seu solo não tem tamanho e resistência, ele deforma demais. Então, eu quero estabilizar esse elemento. Então, eu faço essa mistura a fim de fazer o quê? Deixar esse elemento mais rígido. Mas ele está dentro do quê? Dos solos chamados pavimentos flexíveis. Tá? Solo betume. Eu vou misturar o betume ali no solo, né? É uma mistura de solo, água, material betuminoso, que seria ali o pinche propriamente dito. Mistura solo-betume são consideradas flexíveis. Lembrando, solo melhorado com cal e cimento
é considerado uma mistura rígida, mas está dentro do pavimento flexível. Já o solo betuminoso, você tem uma mistura de betume e solo que gera um pavimento mais flexível, então tem mais capacidade de deformação. Ok? Reforço do subleito. O que ele coloca para nós como reforço do subleito? Camada existente, no caso de pavimentos muito espessos, executados com o objetivo de reduzir a espessura da própria subbase. Por exemplo, eu tenho que fazer um pavimento, ele é 2 metros de melhoramento de solo. Imagina fazer uma base de 2 metros, o custo financeiro disso. Então, o que eu faço? Vou melhorando as camadas que eu tenho. Divido esse elemento em camadas e vou fazendo o quê? Diminuindo a espessura dessas camadas e vou melhorando cada uma delas, vou fazendo passo a passo, até chegar ali na minha base propriamente dita, onde eu tenho um custo menor de execução. Tá? Regularização do subleito. Seria propriamente o quê? Você pegou o terreno cru, lá nas nossas primeiras aulas de estrada. Peguei ali a mata fechada. Vou abrir uma estrada, vou ter que remover árvore, vou ter que tirar a camada vegetal, vou ter que fazer a limpeza do meu terreno. Isso é o meu subleito. Né? Isso é a parte do meu subleito. Então, o que eu coloco para gente? Camada de espessura variável, né? Executada quando se torna necessário preparar o leito da estrada para receber o pavimento. A regularização não constitui propriamente uma camada de pavimento, pois tem espessura variável, podendo ser nula ou um ou mais pontos transversais. Então, eu tenho ali, eu vou organizar, eu vou dar forma para a minha estrada. Então, tem lugar que eu vou ter que fazer remoção, tem lugar que eu vou ter que fazer preenchimento, entendeu? As condições de corte e aterro acontecem onde? As condições de corte e aterro acontecem, então, no subleito, na regularização do subleito, certo? Um pavimento flexível está diretamente ligado às características de suporte do subleito, que pode ser constituído dos seguintes modos diferentes. Então, o meu pavimento, o subleito é quem vai determinar se o meu pavimento pode ser flexível, se o meu pavimento pode ser semi-rígido, se o meu pavimento pode ser rígido. Beleza? Galera, vou abrir lá no Classroom o resumo da aula de hoje para vocês lançarem. Vou pedir de novo. Eu quero que vocês façam a leitura. É para fazer a leitura, não é mais ou menos, não. É para ler. É para ler. Pega isso aqui e lê. Entendeu? Não vai dar um aí de, eu li mais ou menos. Caceta de ler mais ou menos. Ou você lê ou você não lê. Certo? Lê isso aqui. Certo? Com calma. Analisa. Vê certinho aí. Anota o que você não entendeu. Anota o termo que para você não é conhecido. Termina a leitura, vai no Google, lança aquele termo e tenta familiarizar com ele, compreender o que está lá. Nossa aula de amanhã, eu só quero que vocês terminem a leitura do capítulo 1. Só faz a leitura do capítulo 1 bem feita. Só isso. Para a gente poder entrar na parte de discussão aqui, já de materiais aqui de pavimento rígido, materiais betuminosos, e a gente poder seguir, então, com esse conteúdo. Estamos conversados e combinados? Sim, beleza? sim. Então tá. Galera, então vou abrir lá no Classroom agora, até meia-noite, para vocês lançar o resumo da aula de hoje aí, e até amanhã, tá? Bom descanso para vocês aí. Quem tiver aula comigo, boa aula, ou com o professor, boa aula assim mesmo. Fechou? Falou! Valeu, galera. Grande abraço aí para vocês. Até a próxima.